Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um TBT da TV, aqui no canal do Observatório da TV no YouTube, relembrando momentos marcantes da trajetória da nossa televisão. Neste episódio, vamos falar sobre uma minissérie ótima, que está fazendo 25 anos agora em 2024. Chiquinha Gonzaga, de Lauro César Muniz. Antes de falarmos sobre Chiquinha Gonzaga, essa minissérie que, como eu disse, considero ótima, eu gostaria de relembrar vocês aquilo que nós relembramos sempre, pedimos. Então, se for seu primeiro vídeo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Faça a sua inscrição no canal do Observatório da TV, deixe seu like, deixe seu comentário, sugira aqui para nós assuntos que você quer ver tratados nos outros vídeos, né? Confira o que a gente já postou, que é muita coisa. Avalie com carinho a possibilidade de ser membro aqui do canal por uma quantia módica, né? Você tem acesso antecipado aos vídeos, tem conteúdos exclusivos, colabora também dessa forma aqui com o trabalho de todos nós, né? Compartilhe com aquele seu amigo noveleiro, aquele seu parente, sua mãe, seu pai, sua avó, sua prima, sua namorada, sua amante, enfim. Chiquinha Gonzaga, muito obrigado a todos. Chiquinha Gonzaga, como eu disse, é uma minissérie do Lauro César Muniz, que estreou na TV Globo no dia 12 de janeiro de 1999. Na primeira semana completa, digamos assim, do ano, esse horário foi ocupado por O Alto da Compadecida, baseado na obra do Ariano Suassuna, que fez muito sucesso, né, e faz sucesso até hoje, tanto é que agora vai sair uma parte 2, né, e Chiquinha Gonzaga estreou com uma responsabilidade de manter aquele sucesso e também de enfrentar um desafio de manter um bom público tarde da noite com um projeto de época, que seria inteiro de época, né? Porque Chiquinha Gonzaga é uma personagem real da nossa história, muito importante inclusive, né? Que viveu entre a segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX. E passou por todas as transformações do Brasil nesse meio tempo, inclusive o fim da escravatura, o estabelecimento do regime de república, a busca pelos direitos de emancipação da mulher na sociedade, enfim, né? Além da sua trajetória profissional e pessoal bastante rica. Então, como naquele momento na TV Globo não havia a tradição, digamos, né? Havia sido abandonado uns anos antes de se fazer projetos de época, era uma novidade até para alguns espectadores um projeto como Chiquinha Gonzaga. O seu sucesso motivou um retorno às histórias de época, não só em minisséries, como também no horário das novelas, nos anos que se seguiram. Mas, falando da minissérie, Chiquinha Gonzaga é o nome pelo qual passou para a história Francisca Edviges Neves Gonzaga, que nasceu em 1847 e morreu em 1935, com quase 90 anos. Chiquinha Gonzaga é muito celebrada por ter sido a primeira maestrina brasileira, oficialmente assim chamada, né? A primeira mulher a reger uma orquestra, né, no Brasil, a fundadora da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, a SBAT, né, que foi uma iniciativa para defender os direitos autorais dos criadores de conteúdos artísticos, como era o caso dela, né? Compositora, pianista, uma grande artista, enfim, né, que além das suas próprias composições, cujas partituras eram vendidas, às vezes até por ela mesma, né, ela musicou vários espetáculos teatrais ao longo de toda a sua vida artística, né, e Chiquinha Gonzaga era uma mulher à frente do seu tempo, né, é uma precursora do feminismo, por assim dizer, quando essa palavra nem era usada. Então, partindo dos elementos de história, de relação com a arte e de presença de Chiquinha entre as mulheres da sua época, foi que o Lauro César Muniz construiu a minissérie dele, a história que ele quis contar em 38 capítulos, né? E também, especialmente, a partir de trabalhos biográficos da Chiquinha Gonzaga, principalmente um de uma escritora chamada Edinha Diniz.
né? Um livro que ela publicou, Chiquinha Gonzaga, uma história de vida, ou uma história de amor. Eu não me lembro ao certo agora qual é o nome da obra. Mas essa obra da Edinha Diniz serviu bastante ao Lauro para construir o enredo da minissérie, né? Nós temos duas grandes fases na história. A primeira, que vai até um pouquinho antes da metade, é protagonizada pela Gabriela Duarte, no papel da Chiquinha. Depois assume o papel a sua mãe, a Regina Duarte. Mas, já na primeira cena da minissérie, nós vemos Chiquinha bem velhinha, perto da morte, indo assistir no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, se eu não estou enganado, a um espetáculo que conta a vida dela. Um espetáculo muito colorido, muito animado, musical, né? Que é apresentado, comandado ali pelo Guilherme Piva, inclusive em cena, né? E a Chiquinha Gonzaga, nessa fase final da vida, aparecia caracterizada com uma pesadíssima maquiagem, justamente porque a Regina Duarte mal tinha feito 50 anos e precisava fotografar em cena como uma mulher de quase 90, né? Então, esse foi um trabalho muito demorado, muito caro, muito cuidadoso e de um resultado muito bom, né? Você acredita que a Regina Duarte tem quase 90 anos assistindo essas cenas dela, acompanhando a própria vida contada nesse espetáculo e às vezes reparando ali, falando, não foi bem assim que isso aconteceu, não, na verdade foi muito diferente. Aí nós vamos ver como foi que aconteceu, né? O espetáculo perpassa a minissérie toda em pequenas entradas, né? Chiquinha Gonzaga era filha de um militar, o Major José Basileu Gonzaga, que era o personagem do Odilon Wagner, com uma moça negra, né? Isso por pouco não fez com que a Chiquinha Gonzaga fosse dada em adoção, colocada na roda das freiras, enfim. Ela foi fruto de uma relação inicialmente um pouco escusa do Major José Basileu Gonzaga com uma moça chamada Rosa, que depois vem a ser esposa dele, com quem ele tem outro filho, inclusive, o Hilário, né? Aliás, o Juca. E a Rosa era a personagem da Solange Couto. O Juca, na primeira fase da história, é vivido pelo Eduardo Caldas e depois pelo Cláudio Lins, né? O irmão mais novo da Chiquinha. Desde muito jovem, Chiquinha é muito contestadora das atitudes do pai. Ela não vê mal nenhum em ter amizades com os escravos, amizades com músicos, com pessoas que se divertem, que fazem saraus, intelectuais, enfim, coisas que não ficam bem, por assim dizer, para uma jovem de sociedade, uma jovem de um militar que está ascendendo nas Forças Armadas, que é sobrinho neto do Marquês de Caxias, que até aparece na minissérie, interpretado pelo Sérgio Brito, né? Então, Chiquinha não é exatamente uma filha muito passiva às ordens desse pai. Ela é muito rebelde. E o temperamento dela de rebeldia e de contestação daquilo que é reservado à mulher na sociedade atravessa toda a sua vida, dita a sua própria vida, a gente pode dizer, né? Quando ela ainda é muito jovenzinha, menor de idade até, se eu não estou equivocado, é arrumado para Chiquinha um casamento com um rapaz de um futuro muito promissor, de boa família, chamado Jacinto Ribeiro do Amaral, papel do Marcelo Novaes. Ele é um bom partido, como a gente chama. E ela chega a ter até uma simpatia por ele, enfim, né? Casa-se com ele, vai parar num convento para que não fuja, não tome atitudes impensadas até que chegue a data do casamento, porque na mesma época em que ela é apresentada ao Jacinto, ela conhece um boêmio, um bon vivant, um mulherengo, por quem ela se apaixona, claro. O João Batista, que é o personagem do Carlos Alberto Richelli. João Batista tem muitas mulheres na vida, se apaixona sinceramente pela Chiquinha também, mas ao mesmo tempo ele não consegue se manter apenas com ela, sempre cede aos apelos da carne e tem uma relação tempestuosa, mal resolvida com uma vedete, uma corista chamada Suzette Fontaine, que é a personagem da Daniele Vinitz e depois da Suzana Vieira, né? Chiquinha casa-se com Jacinto, depois de passar com ele, inclusive, apuros num navio durante a Guerra do Paraguai, né? O Jacinto tinha interesses ligados aos militares, ao exército, enfim. E com o Jacinto,
que é filha da dona Maria Isabel, personagem da Tânia Bondesan. Ela tem 3 filhos. O João Gualberto. O João Gualberto, ele é interpretado na minissérie pelo Alexandre Lemos, primeiro, quando é criança, né, adolescente, depois é o Caio Junqueira, na fase adulta. A Maria, primeiro é vivida pela Larissa Queiroz, né, quando já é crescidinha, aí tem a Bebel Lobo, e numa fase já com a Regina Duarte, a Maria é a Bel Kuttner. E o Hilário, quando criança, é interpretado pelo André Ricardo e depois pelo Fernando Albano, salvo engano da minha parte. O casamento de Chiquinha e Jacinto, obviamente, não dá certo, por mais esforços que ela faça, né? Ele chega a fechar sobre os dedos dela a tampa do piano, que é uma coisa que, além de dolorida, é cruel, né? Porque ele espera dela que ela seja uma mulher comum. E Chiquinha Gonzaga não era uma mulher comum, né? Então esse casamento deles faz água em poucos anos, né? Uma coisa que me marcou muito quando eu assisti essa minissérie, que eu tinha 12 anos de idade, é que o Jacinto é alvo de uma paixão incestuosa da parte da tia dele, a Dona Celeste, que é a Ângela Leal, né? Ela, inclusive, insinua claramente para ele que pode servir como sua nova esposa e cuidar dos filhos na companhia dele, conforme a Chiquinha fosse embora de casa, né? E ele repudia aquela ideia, claro. A irmã dela também, a Dona Maria Isabel, né? É uma coisa muito chocante, né? Mas dá para você perceber, assistindo a minissérie, que a Dona Celeste tem um ciúme que não é bem de tia zelosa pelo Jacinto, né? E uma inveja da Chiquinha pela sua condição de esposa dele. Enfim. Ao largar o marido, depois de vários desacertos, porque ninguém quer que ela se ligue à música, nem aos negros, nem às questões dos negros em torno de deixarem de ser escravos, enfim, né? A Chiquinha é amiga, desde muito mocinha, de um dos nossos músicos mais importantes desse tempo, o pai do choro aqui na música brasileira, que é o Joaquim Calado, papel do Norton Nascimento, né? E, inclusive, ela é tão próxima do Joaquim Calado que desperta um grande ciúme na noiva e depois esposa dele, a Feliciana, que é a personagem da Adriana Lessa, né? O que acontece na vida da Chiquinha é que, ao finalizar esse casamento, ao sair de casa, o que é uma grande polêmica, enfim, o pai diz que ela está morta, morreu para ele, ela é proibida de ir em casa, de ver a mãe, de ver o irmão, de ver os filhos, né? Os filhos ficam um com os avós, um com o pai, um com não sei quem. E aí a Chiquinha, então, reencontra na sua vida o João Batista, né? E vive com ele um tempo. Mas João Batista não é exatamente também um modelo de marido, né? Mesmo para uma mulher como a Chiquinha. Porque uma coisa é ela não querer viver com um carrasco feito o Jacinto. Mas ela queria ser respeitada, ser amada, ter condições de vida ali, né? Não um homem que a tolhesse nas suas intenções, mas que tivesse por ela muita consideração e muito respeito, e não era exatamente o caso do João Batista. Então, embora ela tenha uma filha com ele chamada Alice, que depois de crescida, quem interpreta é a Carla Regina, ela também acaba se separando do João Batista, porque compreende que eles não têm como viver juntos felizes e que ele nunca vai ser fiel a ela, né? Acredito que ela esperasse isso, né? E ela vai embora e a filha, a Alice, fica com o pai, o João Batista, né? Ela cresce até um pouco alienada dessa figura da mãe. Chega até a ser escondido dela quem é a sua mãe. Quem cria a Alice, a figura de mãe que ela tem, é a Suzete, inclusive, né? Uma mulher que, assim como a Chiquinha, também atravessa a vida toda do João Batista. Enquanto é uma mulher separada de um marido e de um outro que valeu como tal, né? E repudiada pelo pai, pela mãe, embora contra a vontade da mãe, né? A mãe gostava muito dela, compreendia até as atitudes, os ímpetos, os arroubos da vida da Chiquinha, né? Ela vai viver com dificuldades, mas do seu trabalho e da sua arte. Então ela mora em pequenos quartos, mora em sótãos de casas, até de casas comerciais, né? Ela chega a morar no sótão de uma confeitaria, se eu não me engano, né? A confeitaria do Castelo, que é o personagem do Antônio Petrin. E
e vai vivendo a vida dela, sempre metida com problemas que, em geral, são problemas de homens, inclusive de cunho político, né? Chiquinha Gonzaga é uma das grandes líderes populares, uma agitadora, digamos assim, de um episódio que ficou conhecido no Rio de Janeiro como a Revolta do Vintém, quando, depois de muito tempo sem aumento da passagem do bonde, aumentam um vintém, né? Se eu não me engano é isso, aumentam um vintém, ou o preço era um vintém e passa a ser maior, enfim. E aí aquilo cria uma convulsão popular em torno do aumento da passagem do bonde. E a Chiquinha está lá metida no meio, está sempre querendo combater os preconceitos em relação à sua condição de mulher separada, de mulher que trabalha fora, né? E de mulher que tem uma vida amorosa, por que não, né? Consta, né? Alguns dizem que é boato, outros dizem que é verdade, consta que a certa altura da vida, Chiquinha Gonzaga, já conhecida como compositora, ela teve um affair, por assim dizer, um romance, né? Com Carlos Gomes, nosso famoso compositor internacionalmente, né? Do Guarani e muitas outras obras. Carlos Gomes, inclusive, foi interpretado na minissérie pelo Paulo Betti. Mas antes da estreia, ainda em 1998, assim como Regina e Gabriela Duarte haviam feito juntas uma novela, Por Amor, né, do Manuel Carlos, outra pessoa que esteve com elas ali junto também foi um plano para a Chiquinha Gonzaga no papel do Carlos Gomes, que é o Antônio Fagundes. Mas isso não se concretizou, né? E uma outra curiosidade desses primeiros processos de produção da minissérie em 1998 é de que, inicialmente, o texto seria escrito por Geraldo Carneiro, que foi quem propôs à TV Globo, propôs ao Daniel Filho fazer a história de Chiquinha Gonzaga na TV, né? Em 1997, houve o Sesc Centenário de Chiquinha Gonzaga, foi montado um musical do Charles Miller, né, com a Rosa Maria Murtinho, chamado O Abre Alas, que é o nome do seu sucesso maior da carreira, né? E surgiu a ideia de contar a história da Chiquinha Gonzaga na televisão, mas não se chegou ali a um consenso de método de trabalho, de velocidade de entrega de roteiros, vários tratamentos, até que se chegasse ao ponto em que Daniel Filho queria e que, inicialmente, Roberto Talma e depois Jaime Monjardim, voltando à TV Globo, também queriam, né? Então, quando Jaime Monjardim assumiu o projeto, quem já estava responsável pelo texto da história era o Lauro César Muniz, com o Marcílio Moraes, né? Não houve como fazer essa parceria entre Lauro e Geraldo Carneiro, né? Quem foi escrever a minissérie com o Lauro foi o Marcílio Moraes, né? E ficou um trabalho muito bom, embora não tenha sido uma criação deles, exatamente uma ideia que partiu desses dois roteiristas, né? Junto com Jaime Monjardim, que né, o nome dispensa comentários, dirigiu Pantanal, Sim a Moça, Direito de Amar, Rock Santeiro, Corpo a Corpo, enfim, né, antes de Chiquinha Gonzaga, Ana Raio e Zé Trovão, né, a história de Ana Raio e Zé Trovão. Junto com ele dirigiram Chiquinha Gonzaga também o Marcelo Travesso e o Luiz Armando Queiroz, né? E nessa segunda fase, quando Chiquinha luta pela afirmação profissional, luta para se sustentar realmente, né? Ela começa a ter conflitos com os filhos, já adultos, com quem ela não havia vivido tanto tempo, né? Foi privada, inclusive, do convívio desses filhos. Apaixona-se por um rapaz de 16 anos de idade, quando ela já tem mais de 50, e também se chama João Batista, esse rapaz, né? É o companheiro dela daí até o fim da vida, primeiro interpretado pelo Caio Blatt e depois pelo Fábio Junqueira, né? Aí ela chama ele de Joãozinho, né? Até para diferenciar um pouco do outro João Batista. E essa é uma fase que, além dos episódios da luta pelo direito do autor, a revolta do vintém, os conflitos amorosos, porque as mulheres têm ciúme da Chiquinha, especialmente a famosa Suzete, né? Existe uma insegurança em torno da Chiquinha. Ela tem os seus contatos políticos, né? Com intelectuais e políticos daquele momento, fim do século XIX, começo do século XX, como Paula Ney, que é o Taumaturgo Ferreira, José do Patrocínio, que é o Maurício Gonçalves, Lopes Trovão, que é o Antônio Calone, né? E também Olavo Bilac, que na minissérie foi interpretado pelo Rui Minharro. Uma outra figura real que apareceu na história, eu citei no começo do vídeo o Marquês de Caxias, né? Foi um amigo que apresenta o Jacinto Ribeiro do Amaral à Chiquinha e ao pai dela, que é ninguém menos do que Irineu Evangelista de Souza, o famoso Barão de Mauá, interpretado pelo Gracindo Júnior, né? Chiquinha Gonzaga
foi um nome respeitado, querido, famoso em vida no cenário musical, né? Mas as lacunas da trajetória dela, que como eu disse, há muitas versões da biografia, até uma biografia considerada oficial, que não é a da Edinha Diniz, enfim. Então Lauro César Muniz teve um trabalho realmente de mestre, aliando uma dramaturgia de qualidade ao que havia de história, né? E preenchendo lacunas nessa pesquisa com criações da cabeça dele, personagens, né, que tinham funções a compor com a proposta de contar a vida da Chiquinha Gonzaga. Como ela é considerada uma precursora do feminismo no Brasil, a partir de outros perfis de mulher, o Lauro contou na minissérie com situações de mulheres que eram apoiadas pela Chiquinha nas suas reivindicações, por assim dizer, né? Uma jovem chamada Alzira, que é a personagem da Cristine Fernandes, que tem a vida literalmente desgraçada ao ser enganada e abusada por um ladrão, que é o Amadeu, o papel do Murilo Rosa. Depois essa moça acaba se tornando uma artista muito famosa, enfim, supera essa fase triste da vida dela e a rejeição da própria mãe dela quando ela foi desonrada, né? A Dona Ló, que é a Vera Holtz. Uma moça chamada Mariana, salvo erro meu, que é a Fernanda Muniz, filha do Lauro, que interpretou, né? Que era uma moça muito boa, muito generosa, muito calma, tranquila, que apanhava sem dó do marido dela, o Manuel, que era o Antônio Grassi, é um dos senhorios da Chiquinha Gonzaga, né? Não gosta que ela se meta no assunto dele, que ela vai defender a mulher, isso não é da sua conta, esse tipo de coisa, sabe? E também uma outra personagem que mostra que esse tipo de problema de opressão da mulher não escolhia classe social, né? É uma personagem vivida pela Daniela Escobar, chamada Amália. A Amália era casada com um homem muito rico, que era o Humberto Martins, o Arthur, ele se chamava, né? E a Amália trabalhava como jornalista. Ele não gostava muito daquilo, porque ela falava coisas em nome das mulheres, em nome de igualdade, esse tipo de coisa. Os artigos dela não eram nem assinados por ela, tinham que ser assinados por um homem, senão ninguém ia dar crédito nenhum, né? Infelizmente era assim que as coisas funcionavam. Quem assinava era um jornalista, Petrônio, salvo erro da minha parte, vivido pelo Marcelo Várzea. E o casamento da Amália com o Arthur acaba tendo um ruído ali sempre, né? E é claro que ele acusa a Chiquinha de influenciar mal a Amália, porque a Chiquinha é uma mulher que não conserva os lares, já foi casada, largou os filhos, aquela história, né? E ela também tem a sua busca pela felicidade dependendo do fim desse casamento a uma certa altura, né? Como a própria Chiquinha na sua juventude. Então é interessante como, a partir de outros perfis de mulheres, mostra-se que, claro, a Chiquinha é a protagonista, a heroína da nossa história, que tem muitos problemas a enfrentar, mas não é a única mulher que é mostrada na narrativa com problemas de opressão da figura da mulher, né? Isso foi uma jogada realmente de mestre. Assim como os maridos todos, né, reproduzindo comportamentos que eram até esperados deles em relação às suas esposas e às suas filhas, enfim. Chiquinha Gonzaga, uma curiosidade é que Chiquinha Gonzaga estava no ar no começo de 1999, quando nós tivemos um apagão, né, um problema seríssimo de fornecimento de energia elétrica aqui no Brasil. E um dos capítulos da minissérie não foi assistido em boa parte do país. No dia seguinte, ele foi reprisado e o inédito, que já seria exibido naquela noite, levado ao ar logo em seguida. Chiquinha Gonzaga teve uma ótima audiência, uma audiência assim para casa de 30 pontos ou mais, realmente as pessoas ficaram até tarde da noite, seduzidas por essa história, pelo seu altíssimo requinte de produção, uma excelente reconstituição histórica, um trabalho que marcou a volta do Jaime Monjardim ao trabalho na TV Globo, que foi um trabalho que o próprio Lauro César Muniz disse que escrevia com muita satisfação, com um prazer que há alguns anos ele não sentia naquele momento, né, final dos anos 90, ele disse que há alguns anos, alguns trabalhos ele não estava tão feliz em fazer como estava fazendo Chiquinha Gonzaga, e a gente vê isso no resultado que foi levado ao ar, e que já está no Globoplay. Na TV Globo, salvo erro meu, nunca teve reprise, mas no Viva já teve umas 3, e já está no Globoplay para você ver e rever essa maravilha de minissérie com ótimos trabalhos desse elenco todo, e mais de Lavínia Vlasak, de Zezé Mota, de Haroldo Costa,
de Chica Xavier, de Flávio Miliaccio, Clarice Abujamra, Estela Maria Rodrigues, Cristiana Guinle, que fazia a Aimee, estrela do Alcazar, do Arnaud, que é o Marcelo Mansfield, né? Alcazar, que depois passa a ser da Suzette. Cláudia Lira, outra estrela, Suzana de Castella. Enfim, é uma maravilha essa minissérie. Se você nunca viu, veja. Chiquinha Gonzaga no TBT da TV. Semana que vem temos um novo encontro. Um abraço, obrigado. Tchau.